E o convite pro trabalhar com o Bagé, como é que surgiu? Aí que tá, cara. Pior, Tava né? Que momento tu tava assim. Na Imortal. Ah, na Imortal é verdade. Eu era repórter da Imortal, cara, e a gente tava numa crescente muito boa, assim, muito boa de trabalho. Aí eu comecei a fazer reportagem e tal, criei o postinho da Zona Mista ali, onde eu ficava ali no cantinho e tal, vocês já me viram ali trabalhando. Uhum. E a gente foi ampliando, assim, né, e viajando também, foi muito bom. E aí, só que aí, cara, aí começou a vir a questão de narrar. Porque a gente passa por vários momentos na empresa, né? Tipo, bons, ruins, de grana, né? Uma empresa que tá numa crescente. E aí comecei a viajar sozinho. E em algum momento, não sei o que aconteceu, acho que foi uma questão técnica, se entendeu que era melhor eu narrar do estádio, sozinho lá, do que o narrador do estúdio aqui. E aí eu fiz o meu primeiro jogo, acho que foi um reservas do Grêmio contra o Ipiranga, primeira narração minha, pra Imortal. E nós tivemos uma audiência boa em relação às nossas jornadas. Porque nós tínhamos o desafio de deixar as jornadas, assim, as jornadas não eram o nosso carro-chefe. Uhum. Eram outros os programas, o nosso treino. A gente tinha um treino que, eu lembro, que era sensacional, o nosso treino. Aquilo aí foi da minha cabeça, mano. Peguei um dia e disse, Fábio, estou indo, peguei câmera, peguei computador. Não da minha cabeça pode parecer meio arrogante, assim, mas tipo assim, foi uma ideia nossa, mas que eu fui e me comprometi a fazer. Porque eu já era da técnica, então pra mim, claro. né? Aí peguei, tem uma câmera lá, uma câmera que tinha zoom, que tinha o controle na minha mão, microfone na outra, montava um computador, um tripé, a câmera, uma mesinha de som, então assim, era uma aparelhagem do caramba. Vocês que conhecem como é que é ir pro gramado lá, tinha que ir com malão pro gramado, botar extensão, botar internet, era uma mão, velho, não é mesmo? E aí fazia os treinos por ali e a gente tinha uma audiência top. Eu lembro. Só que a nossa jornada não era tudo isso. E aí eu comecei a fazer essas narrações lá. E aí deu uma audiência boa. Só que assim, tinham 2 narradores na casa. O César Weiler era o primeiro, né? Chegou antes e tal. Tinha um professor também, que é o Luiz Felipe, que veio da Pachola também, era outro segundo narrador. E eram os 2, né? Eram os 2, que eram os 2 narradores da casa. E aí não tinha, eu era o terceiro, cheguei depois, obviamente, né, cara? Não tinha como pedir pro Fábio me narrar. Mas aí surgiu essa questão de narrar fora quando eu fosse em viagem. E fiz isso em alguns jogos. O principal deles foi quando o Grêmio perde pro São Luís lá, na Recopa. Narrei esse jogo. A gente tava, cara, a gente chegou a estar... Aqui o joguinho, né? A gente tá 100, 200 pessoas do Bagé. E a gente tava meio que assim, a gente se enlouqueceu, porque, pô, a gente chegar perto, né? Na época não tava o Marcão, né? O Marcão já tava em processo de hospital, de idas e vindas, era um garoto do interior, tá? Andrei Sartori. Cara, não lembrava. Fantástico, assim, um dos maiores narradores do estado, do interior do estado, André Sartori. Cara, fantástico. Não dá pra poupar, assim, porque ele é muito bom narrador, muito bom, meu amigo. E aí ele tava, só que a gente tava, a gente chegou a, assim, entrar na circunferência ali, tipo assim, não encostou, mas a gente tava perto. Aí o Fábio mandou uma mensagem, gostei demais, não sabia e tal. E aí foi minha primeira aparição como narrador, de fato. Aí, cara, as coisas meio deram uma esfriada, não sei, né? Muitas mudanças pra rádio. E aí um dia surgiu um tal de um jogo, uma semifinal do Gaúcho, desse mesmo campeonato, mas do Gaúcho, Caxias do Sul, Caxias e Grêmio. Eu recebo a escala, tô escalado para ir a Caxias com a equipe, para ser repórter, e daqui a pouco não tô mais escalado. Recebo uma mensagem da rádio, teve um pedido aí, daí tu não vai mais. Aí eu não entendi, daí veio o Eduardo Picão, me chamou, disse, topa narrar pro Bagé? Eu disse, óbvio. Sério, eu? Não, eu perguntei pra rádio, quem tava... Existem versões, tá? Eu vou dar a minha que me chegou. A gente perguntou qual que tava sobrando e me disseram que era tu, que tu tava sobrando. E aí te cederam pra se tu quiser aceitar o convite de narrar pro Bagé. E aí, cara, como é que tu chega pra ti que tu tá sobrando? Entendeu? Tá bom, tô sobrando. Então vou lá narrar pro Bagé. Nem tu sabia que tava sobrando. Não, é que assim, a palavra me pegou um pouco, entendeu? Tipo assim, cara, a gente tem... Eu sei que a Imortal tem vários narradores. A gente quer um pra ir pra... Porque o Bagé tá 100, né? E o rapaz, ele mora em Frederico Westphalen, então é longe pra caramba. Era uma distância grande pra ele vir, tem faculdade, aí tinha questão de horário, então o Bagé tava procurando narrador. Tipo, tava precisando de um narrador com essa questão, o Marcão ainda tava no hospital, não tinha falecido ainda. E aí eu acabei ficando ali, tipo assim, naquela situação, aí fui cedido, me cederam, né?
E aí eu fui dei a vida lá. E aí tem uma frase marcante do Bagé na subida, né? Aí fui com o Bagé. O Bagé é meio conhecido, assim, tipo, o Bagé é um cara, nasceu no mesmo bairro que eu, Restinga. Nossa criação é parecida. Dizem que a gente é parecido. Eu ia falar, muito claro, Eu sabia que você ia falar isso. Eu não... É uma situação difícil, não dá pra dizer que não é e que é, porque os dois caminhos são Cara, complicados, é né? parecido. Se eu disser, ele vai ficar bravo comigo, se eu disser, né? Entendeu? Então, Cara, não mas sei como sair. Mas é muito parecido, cara. parecido. E aí, seguinte, cara, a gente tá subindo pra Caxias e ele olhou pra mim e disse assim, eu não tava com pique de narrador. Pro narrador é muito importante, tá? Uhum. Quem tá me assistindo os narradores aí sabe. O cara tá com pique de narração, é uma coisa diferente. Tu tá fazendo aquilo a todo tempo. Então tu tá com o time do negócio. Tá aquecido. É aquecido. Cara, tu vai pro lugar do Marco Antônio Pereira. Foi que o Bagé me olhou e disse, meu, tu sabe que tu vai narrar no lugar do Marco Antônio Bah, te Pereira botou hoje. essa pressão. Bah. Aí eu... Não, e é firmezinho, né? Firmezinho. Tô ligado. Não. Confio no meu grupo. Não, falei, vou fazer o meu melhor. E, né, passava nada. Passava nada. Nada. Putz. Cheguei no estádio e tal, né, cara? Fui ali, cumprimentei o Imortal, o pessoal que tava ali, pá. E aí fui pra cabine. E aí eu me lembro que a audiência na época era um pré-jogo 4 a 6 mil simultâneos, na época Imagina. que eu cheguei. Começou o jogo, apita o árbitro, 2 mil, cara. Eu falei, vai me mandar embora antes do intervalo. Vai fazer por libras o negócio, não vai querer mais. Tá muito mal. Tá muito mal. Deu uma... Mas, cara, me mantive, né? E ele na cabine, tava eu, ele, o Eduardo Picão, o Pilar, não lembro, do lado, assim, a gente fez o jogo e tal. Aí depois perguntei, normal, isso aí caiu bastante, né? Só que eu sabia que ia cair, porque, óbvio, Marco Antônio Pereira não há comparação, não existe comparação, entendeu? O cara é o símbolo do Rio Grande do Sul da narração. Meu ídolo, por sinal, tá? Eu me pergunto, quem tu diria que é o... Não, Marco Antônio Pereira, pra mim mesmo, antes de tornar gremista e tal, Mestre Jonas, falta. Cara, sensacional. Então, assim, caiu bastante, eu me assustei, só que deu certo. Deu certo. Aí, não, é normal, fica tranquilo, é normal quando cai. Quando cai assim do pré pro jogo dar uma leve descida, porque aí o pessoal vai dar uma especulada. Vai olhar às vezes na TV. Vai pra TV e volta no intervalo. Hoje a gente já conseguiu, cara, ter um movimento que me deixa muito feliz, que é o TV no mudo e, né, Jurado Bagé estourando. Cara, isso até no aí... estádio, né, pessoal? Exatamente. O pessoal deixa aberto no estádio. Meu, isso aí é emocionante. Demais, né, mano? Isso aí, quando chegou, assim, pra mim, a imagem, foi a Ana Guiar, cara, que trabalhou comigo na Guaíba, ela me mandou assim, olha só a foto que eu consegui tirar. E o cara dá pra ver que era a hora do jogo, cara, que ele tava escutando e assim, ó, não é que ele tava assim, não, ele tava tentando de uma maneira assim, porque ele queria muito ouvir, cara. Porque é horrível, no estádio é difícil, né? Cara, mas isso aí me deu uma alegria muito grande, assim, sabe? Porque, tipo assim... fiquei muito feliz, cara. Mas deu certo, assim, sabe? E daí, depois, só pra complementar a história, finalizar rapidinho, narrei pelo Bagé, aí o Marcão tava no hospital, né? E aí, voltei pra Imortal, a gente tinha um sorteio da Libertadores na Argentina, aí tinha um problema de documento, não consegui entrar. Vocês foram? A gente foi, nós três. Eu, o Pedro Raid e o Fábio, esse de carro. Tá brincando, cara. E aí tive um problema de documento, o meu passou de uma data, enfim, não sei o que deu lá, não consegui passar e voltei. E aí depois disso, cara, infelizmente durante essa viagem a gente soube da notícia do Marcão. E aí eu imaginei, né, por A mais B, que talvez o Bagé seguiria comigo, né? E aí eu faria o jogo de volta, fiz meio Imortal, meio Bagé, fiz pré na Imortal, ali na Zona Mista, e na jornada subi pro Bagé pra narrar e fiquei lá. Só que assim, as duas não tinha como. Não há cabeça, não há ser humano, né, pra suportar duas rádios assim, ainda mais na intensidade de Imortal e Bagé. Eu acredito que o Fábio ficou chateado, né, mas só que o Fábio é um coração assim, não dá bola pra essas coisas, passa, a vida que segue, ele tá bem. O Fábio é um cara que é peleador, assim, um cara que não, sabe, não mastiga muito essas sentimentos. Não guarda mágoa, assim. Sabe, ele tem as charadinhas dele no Instagram, né? Ele tem das charadas lá, né? Mas assim... largou uma charadinha pra ti? Não era pra mim. Não pra ti. Eu digo que quando não tem sentimento, ele é de largar umas charadas, mas não pra mim. Entendi. Pra mim, jamais. Tanto foi de que boa. hoje, cara, é meu amigo. Então, assim, na época, acredito eu que ele ficou um pouco chateado, teve um baque, porque a rádio também tava passando por um processo ali de mudança. E aí eu informei os caras, o Bagé me fez o convite e vou ficar lá. E vou pra lá. E claro que um pouco também desse sentimento, tipo assim, se eu fiquei fora de uma viagem porque era o cara que tava ali, né, sobrando, né,
O pessoal até me disse que da época da Imortal, me disse que não foi a palavra. Disse que assim, não, a gente viu que podia te dar uma ajuda, né? Já que era o Bagé, a gente te ajudou e te botou no Bagé. Ah, pra te dar um impulso. ali. Eu não sei. Mas assim, são versões, cara. Eu sei que parei lá, graças a Deus deu certo. Hoje um canal de exposição pra caramba, uma Demais, audiência cara. magnífica, né? No assunto Grêmio, eu acho que nas jornadas a Maior. gente, o maior. a gente lidera aí. Só que, como eu tava falando pra vocês ali antes, porque, cara, existem muitos gremistas dentro do sistema. São diferentes gremistas. Uhum. Tem o gremista pessimista, Uhum. tem o gremista apaixonado loucamente, aquele que não nada é ruim. Uhum. Tem o gremista cético, sabe? Uhum. Tem vários tipos de gremista além do Bagé. Então, acho que por isso que o pessoal se identifica. Tem a Nicole, tem o Eduardo Picão, tem o Pilar, sabe? É um complemento muito bacana que a gente faz ali, entende? Então, acho que esse trabalho, eu acho que se eu pudesse destacar o porquê que a Jornada do Bagé é um sucesso, é porque existem vários gremistas de diferentes estilos dentro de uma jornada só. Eu acho que o Bagé tem muito êxito por ter reunido essa galera, sabe? Por A mais B, assim. Então, foi isso. Eu acho que por isso que faz diferença.